Bom dia, mais uma vez aqui para falarmos um pouco sobre o final dos tempos. Algumas pessoas têm se manifestado com algumas dúvidas e por isso eu quero tirar a sua dúvida em relação a isso. Porque, por exemplo, nós sabemos que biblicamente nós estamos no final dos tempos e há dois eventos para acontecer antes do final de tudo, ou do final do mundo. Daniel pergunta isso. E quando será o fim destas coisas? Tá? Então, quais são os dois eventos? Primeiro, o arrebatamento da igreja, que depois eu vou falar com mais detalhes sobre o arrebatamento da igreja. Mas aí, depois que acontecer o arrebatamento da igreja, surgirá o anticristo, que provavelmente entre 2 e 3 meses aí, ele se manifeste no mundo. Porque o arrebatamento da igreja vai ser um evento assim, estupendo, algo que ninguém nunca viu. Pessoas que vão desaparecer do nada, em toda a face da terra. Aqueles que são de Deus. E aí se manifesta o anticristo, a gente não sabe o que ele vai falar, mas ele vai enganar as pessoas, né? Ele vai enganar as pessoas. E como que é esse anticristo? Ele é uma figura sombria, tá? Não espere que é alguém que seja tão doce, não. No começo, ele vai ser muito carismático, porque ele vai enganar o mundo inteiro. Ele é um líder muito inteligente, um líder mundial, provavelmente um político, tá? E com poder de, como que a gente pode dizer, com poder de convencimento. Ele será um instrumento para trazer a paz no mundo, ou a suposta paz, tá? O que vai acontecer? Quando ele disser que o mundo vai estar em paz. Abra, nós vamos ler alguns capítulos rapidinho, para o vídeo não ficar grande, para você entender um pouco, tá? Abra 1 Tessalonicenses 5,3. Diz assim, ó: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. E olha, essa falsa paz, quando for rompida, a Bíblia diz que olha só, eu vou continuar, como as dores de parto. Você que é homem não sabe, mas as mulheres sabem o que é uma dor de parto. Para que as mulheres que já tiveram filhos com parto normal. Como dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Ou seja, quem estiver aqui na época do anticristo não vão escapar das dores de parto, do sofrimento que vai haver, tá? Agora, olha o detalhe em Daniel 9:27. O anticristo ele vai fazer, deixa eu abrir logo aqui, para a gente adiantar. O anticristo ele vai fazer um pacto, uma aliança. E essa aliança principal vai ser entre os árabes e os israelitas. E o resto do mundo, porque muitas pessoas vão estar aliados aí para promulgar essa paz, né? Então, Daniel 9:27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, tá? E quanto que é essa semana? Quanto que é essa semana? Uma semana bíblica são 7 anos, tá? Então, agora olha só. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, tá? E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. Olha só, gente. Ele vai fazer um pacto. A Bíblia diz que são 2.520 dias, dá 7 anos, dividido em duas partes, que é 3 anos e meio, 1.260 dias, tá? E
Esse 1.260 dias, se você dividir por 30, dá 42 meses. Se você dividir por 30 de novo, por 12, dá 3 anos e meio. Tá? Então, ele vai fazer esse pacto de paz com o pessoal, principalmente com Israel e os árabes, ou todos os países que se unirão para destruir Israel. E aí o anticristo, nesse tempo de paz, é provável que ele vá ajudar na construção do templo em Israel, que é o terceiro templo que vai ser construído. Tá? E aí, esse templo vai ser todo de ouro, como era o templo de Salomão. Só que, quando eles terminarem a construção do templo, o anticristo vai se assentar no trono, tá? Como se ele fosse Deus. Segundo Tessalonicenses 2, 3 e 4. Vamos para lá. Olha só o que diz. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim antes que venha a apostasia. Eu já falei sobre isso aqui. Essa palavra ela é transliterada. Infelizmente, essa palavra apostasia aqui não é apostatar da fé. Tá? Essa palavra aqui significa episteme, que significa saída. Saída de um lugar para outro. Tá? Então ninguém vos engane, porque não será assim antes que venha a saída. E se manifestará o homem do pecado, filho da perdição. O anticristo é chamado homem do pecado, filho da perdição. Agora, olha o detalhe. O qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora. De sorte que se assentará como Deus no trono de Deus, querendo parecer Deus. Então, uma pessoa extremamente influente, usado por Satanás, porque Satanás vai querer parecer Deus. Deus é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E Satanás vai ter o anticristo, né? Então é Satanás, o anticristo e quem mais? E o falso profeta. Então ele vai se assentar no trono de Deus como se fosse Deus. Agora tem alguns detalhes aqui. Estou lendo 2 Tessalonicenses 2. Agora vamos lá para o 7. 7. Porque o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Quem que retém? Já falei isso também. O pessoal fala que é o Espírito Santo. Não é, porque na época da grande tribulação, o Espírito Santo ainda vai convencer pessoas. E pessoas vão ser salvas. Então o Espírito Santo não vai embora daqui. Tá? Vai ter muita salvação lá. Agora olha o que ele diz. Até que do meio seja tirado. Quem que vai ser tirado do meio desse mundo? O povo de Deus. A igreja. Gente, é claro aqui, ó. O anticristo não se manifesta, porque a igreja retém a manifestação dele. Então será revelado o iníquo. O que ele está dizendo? O arrebatamento da igreja, depois a manifestação do Espírito Santo no mundo. É assim que vai acontecer. Agora, o 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígio de mentira. Então, os milagres que o anticristo vai fazer vão ser milagres de mentira, de engano. Essa é a performance do anticristo, para que você possa entender melhor. Como eu não posso fazer um vídeo muito grande, é só uma partezinha e depois a gente vê mais detalhes em outros vídeos. Você vai entender mais sobre o anticristo. Um grande abraço para você. Deus te abençoe grandemente. Dá um like, se inscreve no canal e que Deus te abençoe de uma forma grandiosa, te dê prosperidade, coloque amor no seu coração. E se você ainda não conhece Jesus Cristo, entregue a sua vida para Jesus, para que você não passe pelo tormento
do anticristo e a grande tribulação. Um grande abraço. Dá um like para mim aí.